neste computador. Bom, vamos lá. Vamos investir na UES, porque como eu disse no meu Instagram, a UES, ela te mostra a tua realidade, certo? Vamos investir nesse vestibular, gente. Por favor, não tenham medo de errar, tá? Não tenham medo de errar. O erro faz parte do nosso aprendizado. Pode ser um papo motivacional barato que eu estou falando aqui para vocês? Pode, mas eu não considero isso como algo barato. Eu acredito que vocês precisam reconhecer que isso é uma coisa meio que boa, você errar, certo? É um passo à frente que você vai dar e que você não vai, dificilmente você vai cometer o mesmo erro caso você observe as suas estratégias de estudo. Cada aluno tem uma estratégia diferente de estudo, certo? O que pode ser compartilhado? Dicas. Dicas. Agora, estratégia, você tem uma estratégia, Vivian tem uma estratégia, Gabriel, Rebeca, e assim por diante, tá? Então, vamos investir nessa UES, porque eu tenho certeza que cada um que está aqui tem um potencial enorme de conquistar a vaga nesse vestibular. Vocês já sabem que a prova já vai ser dia 30 de maio, já tem até data do resultado. A gente nem fez a prova ainda e já tem a data do resultado da UES. Uma loucura, né? Mas enfim, bora lá. Hoje é de boas, hoje não tem conteúdos dificílimos igual na semana passada. Vocês viram lá, gente, o slide que eu coloquei de aprofundamento das plantas? Todo mundo viu lá no Drive que eu coloquei? Sim, né? Gente, aquele tema ali vocês precisam estudar porque isso tá no Drive, na minha pasta de biologia, certo? Vocês têm acesso a duas pastas do Drive, das aulas da primeira semana que foram gratuitas e das aulas pagas que só vocês do curso tenham acesso. Eu libero só para quem está no curso. Então, lá na minha pasta, biologia da aula da semana passada, certo? Eu coloquei lá, tem a data da aula e tem os slides da aula e o slide de aprofundamento das plantas C3, C4 e CAN, tá? Vale a pena demais. Vamos começar aqui, ó. Biologia, prova 2019.2, primeira fase, tá, gente? Certo. Deem uma olhada nos slides lá do grupo. Primeira questão, gente, é sobre microbiologia, né? Ó, microbiologia. Fungos. Vocês estão percebendo que a UES, ela gosta muito desses animaizinhos, né? Fungo não é considerado animal, tá bom, gente? É uma confusão que as pessoas fazem, mas não. A UES, eu chamo de animaizinhos porque são serizinhos micro, né, pequenos. Então, ela gosta muito disso. A gente estudou já várias vezes aqui, já várias vezes não, em duas aulas sobre vírus. Provavelmente vão ter questões de bactérias e agora vão ter fungos. Eu acredito que a recorrência é maior em fungos ou em vírus do que fungos. Mas, como eu disse a vocês, quando cair uma questão que vocês vão perceber que ela tem uma certa recorrência, façam uma fichinha pequena. Ó, exemplo, pequena. Não precisa comprar um pacotinho, não. Você recorta a folha do teu caderno desse tamanho e faz, certo? Do conteúdo que está naquela questão. Por que que eu estou dizendo isso? Porque não vai dar tempo de vocês estudarem tudo que está no edital. Não dando tempo, o que é que vocês precisam fazer? Estudar os índices de maiores, os temas de maiores recorrências e que vocês têm dificuldade. De resto, revisem o que vocês já sabem. Sobre fungos, a primeira questão que a gente faz, né? Ó, a gente já fez 2020.2, 2020.1 e agora estamos na 2019.2. A partir da de 2019.2, vocês vão perceber que vão ter um pouco mais de questões de fungos do que da parte de 2020 para frente, tá bom?
Então, vamos lá, ó. Deixa eu colocar até aqui a data. Eu sei que eu vou apresentar a data no... Hoje é dia 6 de abril. Não esqueçam de fazer as inscrições, tá bom, gente? E vamos lá. Isso aqui é um fungo, tá? Ó. Isso é a estrutura de um fungo. Beleza? Vamos ler a questão. Em relação aos fungos utilizados pela humanidade, escreva verdadeiro ou falso, conforme seja o que se afirma nos itens abaixo. Fungos mutualísticos são utilizados na agricultura para melhorar a nutrição das plantas. Antes da gente começar aqui, vamos para o nosso lindo resumo, né? Ó. Fungos. Todo mundo tá vendo a tela direitinho? Tá travando? Alguma coisa do tipo? Ótimo. Vocês vão me dando feedback, tá, gente? Vou colocar aqui as características gerais dos fungos que vocês precisam saber. Características gerais. Vamos lá. Escrever aqui com a caneta mais forte aqui. Os fungos, eles eram antigamente, certo, classificados como vegetais aclorofilados e depois em protistas. Vocês estão percebendo que os fungos eles não ficam nem na classificação do reino protista e nem do reino plantae? Por quê? Porque ele não é nem um animal e nem uma planta. Eles são fungos. É um reino apenas deles, certo? Ó, vou colocar isso. Antigamente, faziam parte do reino plantae e eram chamados de vegetais aclorofilados, certo? E depois, primeiramente, eles foram classificados, né, como vegetais aclorofilados, depois foram para o reino protista, e após, né, muitos estudos, eles perceberam que ele não fazia parte nem de um e nem do outro, e sim do seu próprio reino. Reino. Opa, que eu fiz aqui com a caneta errada. Reino fungi. Reino fungi. Outra característica, certo, gente? Acredita-se que eles evoluíram das algas, tá? Só que eles perderam essa condição de serem seres autótrofos. Opa! Então quer dizer que os fungos são heterótrofos? Sim, eles são heterótrofos, tá? Vou escrever isso também, ó. Acredita-se Opa, que tem alguém com áudio ligado. Opa. Acredita-se que eles evoluíram das algas, mas perderam a condição. Vocês estão entendendo a minha letra, gente? Sim, sim. Ótimo. Autótrofa.
Outra observação, então, ó, se eles perderam, né? Se de acordo com a escala evolutiva eles perderam a condição autótrofa, vocês já podem interpretar que os fungos são heterótrofos, tá, gente? Deixa eu colocar aqui logo esses tracinhos aqui para não ficar trocando a caneta. Os fungos, certo, ó, são eucariontes, heterótrofos, tá? E decompositores. O que mais? Ah, já falei que eles são aclorofilados. A maioria deles são pluricelulares. Até colocar aqui um asteriscozinho de a maioria. Certo? Eles podem ser aeróbios ou anaeróbios. Vou colocar aqui mais um traço. Eles podem também ser, gente, encontrados em vários locais, mas preferencialmente nós podemos observá-los em locais úmidos, né? E ricos em matéria orgânica. Isso é muito importante. Não confundam o nome orgânica com inorgânica. Ó, podem ser encontrados em locais úmidos e ricos em matéria orgânica, ok? Tô terminando aqui, ó. Tô falando aqui os pontos mais importantes. Esse resumo já vai ser bem completo para vocês. Eu acredito que já vai auxiliar para responder uma boa parte das questões, porque em relação à estrutura deles, cai mais na segunda fase, tá, gente? Tipo, a estrutura, aquela parte de vocês saberem a reprodução e tal. O que cai mais na primeira fase são as partes, essas características gerais, tá? E aí, ó, ele vai ter, gente, uma parede celular rígida. Parede celular rígida, composta, tá bom, gente? Ó, constituída, na verdade, por quitina. Quitina é um polissacarídeo, tá bom? Eles armazenam glicogênio em suas células, material de reserva, tá? O que mais? Olha esse nome, ó. Olha esse nome aqui. Eles são saprófagos. Eles são saprófagos. O que significa isso? Eles podem crescer em cima de outros substratos orgânicos, certo? Ó, crescem em substratos orgânicos. Estamos acabando aqui as características. Só faltam mais aqui três. Deixa eu ver. Um, dois, três tracinhos. Outra característica deles, gente, que é a digestão, ó. Isso aqui é muito importante. Digestão deles é extracorpórea. Extracorpórea.
extracorpórea, tá? Eles podem fazer parasitismo, podem realizar, né, parar. Ai, meu Deus, que tremelique na minha mão. Parasitismo, uma relação ecológica, né, ó. Parasitismo e mutualismo com outras espécies, né, com outros seres, na verdade, com outros seres. Alguém pode me falar uma relação mutualística muito importante que os fungos realizam com um outro serzinho? Coloquem no bate-papo se vocês lembram disso. Alguém sabe? Uma relação mutualística que os fungos realizam com outro ser? Podem colocar no bate-papo. Oh, muito bem, micorrizas. Tem outras também, né? Ai. Tem o que, gente? Tem as... São os líquens, né? Também a gente não pode esquecer dos líquens. Vamos lá, agora a gente pode responder a questão. Vamos voltar aqui. Fungos mutualísticos são usados na agricultura para melhorar a nutrição das plantas. Sim, gente, são os fungos, né? Ó, são os fungos que são chamados de micorrizas. Olha o que a gente acabou de falar, né? Que quem foi que falou aqui? Foi a Bárbara. Muito bem, ó. As micorrizas, ó. Por quê? Porque diversas plantas vasculares, ou seja, que contêm tecidos de condução, elas vão exercer uma relação, né, de simbiose ou mutualismo com os fungos. Então, as micorrizas, ó, micorrizas. Gente, está travando um pouco aí? Ou tá? Tava um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá travando, né? Voltou? Voltou? Ou não tá mais travando? Voltou. Graças a Deus. Perdão, galera. As micorrizas, eu desconectei aqui para ver se voltava. Ainda bem. As micorrizas, certo, gente, vai ser uma associação entre fungos e plantas, certo? E isso vai auxiliar, certo, uma maior, ou uma melhor, quer dizer, uma melhor absorção de nutrientes. Só um minutinho, Kailane. Certo? Ó, as micorrizas vai ser uma relação de simbiose ou mutualismo com fungos e plantas que vai acontecer uma melhor absorção de nutrientes pelas raízes no solo, tá bom, gente? Então, ó, aqui tá verdadeiro. Alguns fungos, já eu falo sobre os líquens, tá? Os líquens, eles são indicadores de poluição, tá? Vai ser uma associação entre algas. Vamos lá, já a gente volta, Sabrina, para a digestão extracorpórea. É um tipo de digestão feita pelos fungos, tá? Normalmente a nossa digestão, né, ela não é intra dentro do nosso corpo, basicamente pela etimologia da frase, da palavra, certo? Para que vocês entendam a base do que está escrito em biologia, é muito bom vocês saberem o que significa cada termo em relação ao dicionário mesmo. Digestão, vocês sabem que vão ser quebras de moléculas maiores em menores dentro de um órgão.
dentro de um possível organismo, se fosse apenas só o nome de gestão. Já extracorpórea te entrega que não vai acontecer dentro do organismo, né, em questão. Antes de eu te mostrar realmente a palavra, né, no contexto da biologia. Alguns fungos, como os cogumelos e as leveduras, são utilizados pela indústria alimentícia. Isso é verdade, né, gente? Não esqueçam, né, que cogumelo é um tipo de fungo e levedura também. Há fungos que são utilizados. Tá travando ainda ou não? Ou já parou de travar? Já parou pra mim. Ótimo, ótimo. Parou de travar já. Obrigada. Aqui vocês já sabem que já vai ser a letra C, ó. 2 itens verdadeiros, então já é a letra C, mas vamos continuar. Há fungos que são utilizados pela indústria farmacêutica para a produção de penicilina, por exemplo. Não esqueçam disso, tá bom? Penicilina, amoxicilina. Existem fungos que são utilizados na produção de combustível a partir da biomassa celulósica, como o etanol. Sim, gente, certo? Lá, aqui, ó, até um complemento, tá, dessa questão aqui, eu vou ler aqui para vocês, ó, porque o caldo de cana, né, que é a matéria-prima que é utilizada na produção do etanol, tá? Ele vai ser misturado com uma levedura. Lembre-se que levedura é um tipo de fungo, tá bom? Tudo bem? Vamos aqui para a próxima questão. Que parece ser um bicho de 7 cabeças, mas vocês vão ver que não é, tá, gente? Que é de boas. Vamos lá. Eu vou começar de baixo para cima essa questão, tá? Vocês vão já compreender o porquê que eu vou fazer isso. Espera aí, deixa eu organizar aqui as minhas fichinhas. Esse assunto é ciclo celular, tá? Citologia. Na verdade, no geral, citologia. Citologia cai muito na UES também, tá bom? Deixa eu escrever aqui o assunto. Citologia. Citologia, ciclo celular. No que diz respeito ao ciclo celular, é correto afirmar que, primeiramente, vocês precisam saber o que significa as etapas do ciclo celular. Nós temos a intérfase, nós temos a mitose e nós temos a meiose, tá, gente? Mitose e meiose. Antes de acontecer a mitose e a meiose, tá, galera? Vai acontecer a intérfase. O que significa a intérfase? É esse gráficozinho aqui. Gente, entrega tudo. Esse gráfico, ele entrega tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Inclusive, até no meu resumo, ó, é um gráfico muito parecido com esse. Então, não precisa vocês desenharem ele, vocês só deem uma revisada nessa parte para que vocês não esqueçam, tá? Ó, a intérfase vai ser o período, vou colocar bem aqui, ó. Intérfase. Ela vai ser um período do ciclo celular em que a célula não está se dividindo. Isso aqui serve até para o Enem, tá bom, gente? Na intérfase, ó, a intérfase, gente, para vocês terem uma ideia, ela corresponde a 90% de todo o tempo de um ciclo celular. Normalmente as pessoas pensam que o que demora mais é o quê? A mitose ou a meiose, né? Basicamente tem um certo pensamento de que pode ser até a meiose. Mas a intérfase, olha por esse gráfico aqui, ó, só por essa seta roxa, né, ó. Olha o tanto que isso demora, ó. Eu vou desfazer essa linha horrível aqui. Mas só para vocês perceberem que durante a intérfase é meio que
como que eu vou comparar isso à vida de vocês em relação a uma preparação para o vestibular, tá? Eu gosto de fazer associações para conteúdos entrarem na nossa cabeça. Para que nós possamos sofrer uma divisão celular efetiva, que é quase a etapa final, por exemplo, dos nossos estudos, nós precisamos avançar e passar por etapas, ok? Então, 90% do nosso sucesso em um vestibular vem da nossa preparação antes de realizar uma prova para obter um resultado. Numa célula é da mesma forma. 90% do tempo, galera, 90% do tempo, a célula ela está se preparando para se dividir, que é um evento topíssimo dentro de uma célula. Nossa, chegou o evento de divisão. Nossa, Jesus amado, e esse tempo passa rápido, certo? Digamos que a divisão celular, a parte da mitose e meiose, vai ser o teu processo de fazer a prova e receber o resultado. A intérfase é a tua preparação para o vestibular, beleza? Então, gente, vai ter uma intensa atividade metabólica durante a intérfase e ela tem 3 fases, certo? 3 fases. Ela começa na fase G1. A UES já cobrou a sequência dessas fases, tá? Ó, ela começa na fase G1, que a gente chama de GAP, tá? Ó, GAP. Gap porque é um termo em inglês, tá? O que está acontecendo aqui nessa primeira fase? Vai ser o primeiro intervalo que a célula vai fazer após a divisão. Vocês estão vendo aqui, ó, que aconteceu aqui a mitose. Aí aqui vai ser o primeiro intervalo, ó. Intervalo após a divisão. Vou colocar um símbolozinho aqui. Aí o que está acontecendo, gente, aqui nessa primeira fase? Nessa primeira fase, eles vão produzir, depois desse intervalo, eles vão produzir muito, ou seja, vão crescer, vai crescer bastante o material genético, certo? Aí nós vamos para a segunda fase, que a gente chama de fase S, fase de síntese, certo? Crescimento e duplicação do DNA. O que vai acontecer aqui? Ó? Vai ser a fase mais longa da intérfase, ó. Mais longa. Aqui, antes de eu passar para explicar essa parte da fase S, vocês precisam saber de uma coisa importante em relação ao câncer, tá? Depois que as células começam a se dividir, gente, e elas vão para esse intervalo, que é a fase G1, existe um termo chamado ponto de checagem. Vou até colocar aqui, ó, ponto de checagem. Eu ia escrever chegagem, nossa. Ponto de checagem. O que vai acontecer? No final dessa fase G1, a célula vai dar uma parada. Dessa fase, né, antes de entrar na G1, ela vai dar uma parada. Se não acontece essa parada, não vai ter o ponto de checagem. Se não ter um ponto de checagem, vai desencadear um maior processo de produção de células cancerígenas. Então, a célula cancerígena, ela não ocorre isso em uma célula cancerígena. Beleza? Vamos voltar lá para a fase S, né? Segunda fase da intérfase, que é a síntese, fase mais longa, a mais importante também, porque vocês estão vendo que tem duplicação do DNA. E aqui a fase, como já está dizendo, na qual ocorre a duplicação da quantidade do material genético e nessa fase, cada célulazinha vai ter a mesma quantidade de material, tá? E a fase G2 é a última, tá? Parte 3 da intérfase, última,
vai ser a última fase antes da divisão, certo? A gente chama de gap intervalo, né? Também é um gap aqui. Gap intervalo. Aí o que é que vai acontecer aqui? Ela está sofrendo intervalo, mas ela não está parada. Digamos, também gosto de associar ao nosso estudo. Se a gente faz um intervalo lá da técnica do Pomodoro, de 5 em 5 minutos entre uma matéria e outra, você não quer dizer que sua mente parou 100%, né? A nossa associação também equivale na hora que a gente vai dormir. Na hora que a gente vai dormir, o nosso sonho seria que o nosso cérebro evitasse vir aquela quantidade de informações do dia todo. Então, vocês podem fazer a associação à fase G2, certo? Com o intervalo, mas não quer dizer que a célula está parada. Aqui, nessa fase, vão ser produzidas, ó, vou colocar aqui, ó, na fase G2, produção. Opa, desculpa. Produção de moléculas orgânicas, certo? De moléculas orgânicas importantes para a divisão celular, tá bom? Para a divisão celular. O que mais aqui? Vai ser a fase, vai ocorrer a duplicação dos centrossomos, certo? E vai acontecer mais um ponto de checagem, ou seja, tem 2 pontos de checagem. Aqui no início, ó, e no final, mais um ponto de checagem. Aí aqui, nesse caso, se tiver algum problema, ó, vou até escrever, se tiver algo errado, a célula sofre apoptose. Alguém pode me falar aí no bate-papo o que significa apoptose? Ou vocês não lembram disso? Opa! Morte celular, muito bem. É saudável, um corpo saudável faz, as células de um corpo saudável realizam apoptose. Se um corpo de uma pessoa, uma célula específica de um tecido específico, não está realizando a apoptose no momento correto, provavelmente essa pessoa vai desenvolver alguma doença, certo? Isso, muito bem, galera. Agora a gente já tem o suficiente para poder entender aqui, ó. Caraca, eu amo a UES porque ela faz a gente ampliar as questões de uma forma maravilhosa. Olha só, o item D, ó. Intérfase. Eu já ia falar sobre ele, para dizer que, no caso, estaria errado, né? Isso, olha aí, ó. Vamos lá. Eu levei um susto, desculpa. Intérfase é uma etapa de preparação para a divisão celular que consiste das subfases G1, S e G2. Beleza, até aí tá verdadeiro, né? Na subfase G1 ocorre a síntese do DNA. Falso. A célula está só paradinha no intervalo, ela está crescendo, tá? Então, isso aqui, ó, é o que está falso. A síntese do DNA vai acontecer na fase G2. Vamos aqui, eu vou já explicar essa parte aqui da citocinese, tá, gente? Ó, células eucariontes se reproduzem por um processo chamado de fissão, enquanto as células procariontes se reproduzem pelos processos chamados de mitose e meiose. Essa alternativa está verdadeira ou falsa? Alternativa B está verdadeira ou falsa? Falsa, galera, porque células eucariontes, elas que vão realizar mitose e meiose, certo? Ó, isso aqui são as células eucariontes. Agora, fissão, quem realizam são as células procariontes, tá bom?
Isso. E aí, estamos entre a letra A e a letra C. Antes de eu explicar o que significa essa citocinese, eu preciso que vocês me digam, que vocês me respondam uma coisa. Qual item está correto? O A ou o C? Olha só, vocês estão muito afiados, viu? Gostei. Letra A. A divisão celular é necessária para a reprodução celular. Beleza. O crescimento e o reparo de um organismo. Nos organismos unicelulares, ela tem finalidade essencialmente reprodutiva. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Beleza. Esse item é o correto. Aqui do lado, gente, tem um resuminho de mitose e meiose. Vocês estão percebendo que esse esquema só vai ser diferente nas plantas em relação aos organismos eucariontes. Esse é um esquema de uma célula eucarionte, tá bom, dos animais, ok? Na mitose, nós vamos ter uma célula mãe diploide, 2N. Aqui essa célula vai se duplicar. Quando ela se duplica, ela vai se dividir em duas com a mesma quantidade de material genético e elas vão ser idênticas. Isso acontece nos nossos tecidos, né? Na nossa parte, como a gente chama, gente. Meu Deus, o nome sumiu da minha cabeça, mas já eu lembro, começa com A. A meiose, ela vai acontecer mais no quesito dos gametas, né, das nossas células sexuais, células autossômicas. Lembrei que agora todo e qualquer tipo de célula que não tem envolvimento com a produção de gametas, tá? Então aqui, ó, acontecem células autossômicas. E aqui acontecem células gaméticas. Gaméticas. Aqui na meiose nós vamos ter uma célulazinha diploide. Essa célula diploide ela vai se duplicar. Na primeira divisão aqui, ela vai se duplicar da mesma forma que na meiose. Até aqui ela está idêntica à meiose. A partir da segunda divisão, essa célula, a primeira célula diploide, ela vai se dividir, vai dividir o material genético dela em duas partes iguais, certo? E aqui tem até, ó, uma informação importante, são células haploides não idênticas. Elas podem ter uma quantidade de material genético parecido, mas elas não vão ser idênticas no quesito de tamanho, enfim. Vamos ver aqui, ó. Aqui nessa parte tem a explicação, gente, certo? Ó, da divisão celular, né? Vocês vão estudar direitinho, eu coloquei aqui, ó, tudo bem bonitinho. Esse resumo é muito bom mesmo. E aí nós vamos para essa parte aqui da citocinese. A citocinese é um outro terminho que eu quero que vocês até façam um resumo, eu vou mandar um material à parte também. E vocês precisam saber de início para não confundir a cabeça de vocês. E não é uma coisa tão cobrada, vou ser bem sincera, então a gente precisa administrar melhor o nosso tempo. Mas anotem, façam um post-itzinho só sobre isso, ó. Citocinese. Nossa, deixa eu apagar isso aqui. Gente, tá quente aí na cidade de vocês, porque que misericórdia. Citocinese. A citocinese, gente, vai ser uma parte da divisão celular, certo? Citocinese. Ó, é o processo no qual o citoplasma de uma célula eucarionte, ou seja, somente
Animais, ó, animais e vegetais podem sofrer citocinese. É o processo no qual o citoplasma de uma célula eucarionte se divide para formar duas células filhas. Aí aqui o item C, ele tá falando assim, ó. Ah, muito quente, né? Eu acho que vai chover mais, tá muito abafado. A citocinese é uma etapa da divisão celular, beleza? Isso aí tá correto. Semelhante em células vegetais e células animais. Não, gente, a citocinese em vegetais, vocês vão prometer para mim que vocês vão pesquisar esse termo, ó. Ó, eu vou até puxar aqui uma setinha e vou escrever aqui, ó, verdinho de vegetais. Em vegetais, ela vai ser centrífuga e em animais ela vai ser centrípeta. Agora, esses dois termos, eu vou mandar uma fotinha para vocês vão saber o que significa, é a posição, tá? Do material genético na hora da divisão celular. E aí vocês vão anotar num post-itzinho, beleza? Ok? Vamos aqui para a próxima. Hoje tá muito de boas, galera. Hoje o conteúdo é de boas demais. Vocês estão bem? Tá tudo bem aí, galera? Deixa eu beber aqui uma aguinha. Enquanto eu bebo água, deixa eu só desligar. Apesar do calor. Gente do céu. Vou desligar aqui a câmera só para beber água e não aparecer na gravação. Tá muito quente. Cai, Mikael, cai muito fisiologia. Só que são conteúdos, você vai perceber que são conteúdos repetidos, assim. Cai muito sistema endócrino, alguns tecidos, sistema cardiovascular, né? São questões muito parecidas. Se você fizer os últimos 10 vestibulares da UES, você vai perceber esse padrão. Jennifer, assim, tu não tem disponível nenhum checklist do que cai mais na UES, não, porque eu tô assim, já procurei no Google e não tem. Como E eu se eu disse, pagar? tem o checklist da Ju. É um valor muito acessível, galera. Tá maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu acho, não sei se eu não me engano, custa 10, no máximo R$ 20. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ele aqui. Eu dou os meus parabéns pra ela que fez esse checklist, porque dá trabalho, viu, gente? As coisas da UES dão trabalho demais para serem montadas. Porque, como eu disse, ela não é padronizadazinha, essa coisa que a gente é acostumado a estudar pro Enem, né? Ó, é um checklist, aí nesse checklist aqui dela, ela coloca a recorrência, ó. Por exemplo, deixa eu abrir aqui em biologia para vocês verem. Cadê? Biologia, biologia, biologia. Tá aqui, ó. Tem tipo uma tabelinha, certo? Ela pegou, a gente vê o índice de recorrência no próprio edital. Tenho aqui o edital de biologia, do conteúdo programático de biologia, que está no edital da UES, certo? E aí, aqui tem a recorrência, ó. A recorrência do que mais cai. Por exemplo, fisiologia animal, aparelho digestivo, aparelho respiratório, alta. Olha aqui, ó, recorrência alta. Certo? Tudo bem? Então vocês vão lá no Instagram dela, depois eu coloco que. Ai, Jesus. Tem a caixa preta da Alânia também, que tem as recorrências.
Ótimo, olha aí, gente. A Alânia, meu Deus do céu, viu? Ela E trabalha. é grátis também. Ó, a Alânia, ela trabalha mais do que os cursinhos em relação à informação, né, pra gente. Não sei se vocês também percebem isso. Meu Deus do céu. Um checklist de conteúdos recorrentes, Ana? Beleza, ótimo. Sim, demais. Bora lá, ó. Aparelho reprodutor humano. Não, eu não vou dizer aqui, ó, em relação à reprodução. Deixa eu ver aqui. Reprodução humana, sistema reprodutor, gametogênese e fecundação. Aqui está dizendo que esse tema é uma recorrência alta. Só que, gente, eu fiz já, ano passado, eu fiz muitas provas da UES e eu não vi muito isso presente, mas eu não vou confirmar isso para vocês, porque eu não tenho certeza, tá? Então, vocês anotam, façam um resuminho só da função de cada glândula, de cada partezinha, né? Que eu até deixei aqui, ó. Claro que eu vou preencher isso aqui junto com vocês. E aí vocês anotam cada parte importante que eu vou destacar e vocês façam um mini resumo que já é o suficiente para aparelho reprodutor humano, tá bom? Vamos lá. Nome do assunto: reprodução humana. Reprodução. No da Alânia não tem tantas questões mostrando de reprodução. Pois é, pois é. Por isso eu vi aqui que aqui no da Ju tá recorrência alta, mas eu não. Eu tenho memória fotográfica, sabe, gente, das questões. Então eu não lembro de ter feito tantas questões de reprodução. Vamos ver, a gente vai descobrir aqui no nosso curso, até o dia da UES. Vamos ver se cai muito. Sistema reprodutor. Em relação ao sistema reprodutor humano, escreva verdadeiro ou falso, né? Conforme o que se afirma. A próstata é a glândula responsável pela produção dos espermatozoides e da testosterona. Vamos lá. Deixa eu ver aqui no meu resumo. Próstata. Aqui. A próstata, galera, a gente pode ter essa informação. Vou até escrever o que está aqui no meu resumo. Ela está bem aqui, ó. Isso, bem aqui. Nessa parte aqui é a próstata. Certo? Vou grifar aqui para vocês. E vou trazer aqui, ó, a próstata. Nossa, que letra feia, Jennifer. Misericórdia. Além de calar as muriçocas, estão me matando aqui. Próstata. A próstata ela é uma glândula, vocês estão percebendo, né? Que ela vai ser responsável pela secreção. Ó, secreta uma substância alcalina. Ou seja, uma substância básica, né, gente? Ó, necessária para elevar o pH do sêmen. Sêmen com N. E aí, o que que acontece? Ele eleva o pH do sêmen porque vocês sabem que o canal, né? O canal vaginal, ele é ácido. Então, precisa desse equilíbrio para acontecer a reprodução, né, gente? Então, por que que ele vai elevar o pH do sêmen? O pH vaginal é ácido.
Agora vamos vir aqui, ó. Então, ela vai produzir, a próstata, ela vai produzir sim os espermatozoides e também vai auxiliar na produção da testosterona. Quando vocês pegaram a questão dessa, vocês aproveitem para marcar, ó, fazer um resumo dentro da própria questão. A uretra masculina é comum ao sistema reprodutor e excretor. A uretra masculina é comum ao sistema reprodutor e excretor. Ou seja, por ela sai o sêmen e a urina. Isso é verdadeiro ou falso? Vale, meu Deus do céu, eu marquei, foi errado aqui. Peraí. Calma, calma. Não produz testosterona, desculpa. Isso aqui não, tá falso. Tá bom? Ai, peraí. Vamos lá. Quem produz testosterona são os testículos. A uretra, então esse aqui tá falso. Vamos tirar aqui a letra B e a letra A. A uretra masculina é comum ao sistema reprodutor, muito bem, excretor, ou seja, por ela sai o sêmen e a urina. Vamos lá, está falando dessa uretra aqui, gente. Vocês estão percebendo? Olha aqui, ó, ela é ligada, ó. A uretra, ela começa aqui pelo canal deferente. Na próstata vai ser produzido, né, a substância alcalina. E a partir dessa parte aqui, ela se forma basicamente a uretra, por onde vai sair a urina e o sêmen. Então, vai ser uma parte comum ao sistema reprodutor, certo? E ao sistema excretor, tá, gente? Verdadeiro. A vagina é formada por lábios menores, lábios maiores, clítoris e orifício da uretra. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Aqui não tá aparecendo os lábios, né? Esqueci de colocar, gente. Desculpa. Mas, enfim, vamos colocar aqui, ó. Vagina. Eu vou destacar os termos só para vocês pesquisarem algo que é importante, tá? Disso aqui, ó. O endométrio, né? Que é a camada que vai descascar e vai acontecer a menstruação. Ovário, as tubas, né? Aqui a tuba uterina. O fundo do útero, certo? Ó. Essa imagem é de um livro de educação superior, tá? Vamos lá. A vagina, galera, certo? Vamos falar que a vulva, ela tem uma vulva, que pode ser chamado, né, de pudendo feminino. Eu não tô mais sabendo escrever, não, meu Deus do céu. Vocês estão vendo que eu me auto me cobro, nossa, pudendo feminino. O que é que vai acontecer? Ela é formada por lábios maiores, menores, monte pubiano, que são os pelos, né? Clítoris. O que mais? O orifício da uretra. E a abertura, ó, abertura da vagina.
que vai acontecer aqui, ó? Ele está falando a questão que a vagina é formada por lábios menores, maiores, clítoris e orifício da uretra. Não é somente por isso, tá? Tá faltando, então esse item ele tá falso. Nos ovários são produzidos os hormônios estrógeno e progesterona e as células reprodutivas femininas. Verdadeiro. Talvez vai ter uma questão de ciclo menstrual, mas eu vou até mandar uma fotinha para vocês lá no grupo, certo? Porque eu acredito que tem mais questões que a gente precisa se envolver mais. Só que eu vou mandar para vocês uma tabelinha que ela fala sobre os hormônios que atuam no sistema reprodutor, que nós temos quais? O FSH, o LH, também tem hormônios produzidos no ovário, que a gente acabou de ver, que é o estrógeno, certo? E a progesterona. Vou mandar uma tabelinha igual daquela dos hormônios para vocês, ok? Tudo bem, gente? Nessa aqui? Posso passar para a próxima? Ótimo. Vamos lá. Olha isso. Vocês estão vendo que em 3 provas seguidas sempre cai botânica. Vocês já estão percebendo isso, né? Qual parte, Maria? Qual parte você quer que eu repita? Que eu estava falando da tabela? Se for isso, eu vou mandar uma tabelinha para vocês, tá bom? Lá no grupo sobre os hormônios que atuam no sistema reprodutor humano. Gente, vocês perceberam que botânica, basicamente histologia botânica, cai muito, mas muito mesmo, muito. Histologia vegetal. Vocês precisam bastante revisar essa parte de botânica, tá? Revisem, 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 porque é um conteúdo que cai muito, muito, muito na UES e é muito importante. A UES, ela gosta de cobrar muitas partes importantes da botânica, principalmente essa parte de histologia. Vamos lá para a questão. A questão ela é fácil aos olhos de quem entende o que é um tecido de condução vegetal, certo? Vocês já sabem que condutores vegetais, vocês já sabem que vai ser xilema e floema, certo? Vocês já sabem que o item certo é xilema e floema. Ok? Aí tem essa imagenzinha aqui, gente. Vocês precisam saber que o xilema tem até um mapinha que eu achei super legal. Opa, olha isso aqui, gente. O xilema, ó, ele vai vir da raiz, ó, raiz para as folhas. Certo? Ó, então ele vai sair da raiz para as folhas, ok? Ele vai transportar ao que a gente chama de seiva bruta. O que é isso, seiva bruta? Opa! Seiva bruta. O que é uma seiva bruta? A UES ela já cobrou assim, ó. Qual o tecido que conduz seiva bruta? Tem uma questão, vocês vão ver. Tem uma questão que fala sobre isso. Xilema. Ela transporta água. Nossa, tanto muriçoca. As musiquinhas nos salvam, né, gente? Eu lá fazendo a prova de matemática, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Eu fico assim, eita, será que alguém tá aqui escutando isso? Ora mais, vamos utilizar a musiquinha, o importante é acertar a questão e ponto final. Quem acha que, ai, não vou usar a musiquinha, não sei o que, não sei o que. Usa! Se te faz lembrar uma coisa, utiliza a musiquinha. O importante é acertar a questão e ponto final. Ok? A seiva bruta ela vai transportar água e sais minerais.
certo? E aí, ó, vou até colocar aqui uma observação para vocês pesquisarem, porque pode aparecer esse nome, ó, pela teoria de Dickson. A teoria de Dickson basicamente explica essa condução do xilema. Teoria de Dickson é o estudo da seiva bruta, que é o quê? O tecido de condução do xilema entrando em ação, certo? O xilema ele vai transportar a seiva bruta, que são células, vão ter nesse tecido células lignificadas mortas, e normalmente elas vão ser mais internas, ó. Tá aqui até o exemplo, né, de um caule aqui, ó. De um caule não, né, de um tronco da árvore aqui, que é tipo, ela foi cortada aqui e deram um zoom, né, ó, no caule da árvore. O xilema, ele tá mais aqui no fundo, ó. O floema mais externo, certo? E aqui tem o nome de alguns tecidos também. Agora a gente vai para o floema. O floema, gente, certo? Vão vir das folhas para a raiz. Pode aparecer esse nome, tá bom, gente? Não esqueçam, ó, xilema, vasos lenhosos, floema, vasos liberianos. O floema, ele vai conduzir seiva elaborada. O que é a seiva elaborada? Água e carboidratos. Certo? Qual é o nome aqui da teoria, ó, que pode aparecer também? Hipótese, na verdade, né? Teoria não, desculpa. Quando aparecer esse nome na UES, teoria de Dickson, vocês vão pensar assim, antes do curso, o que é isso, meu Deus do céu? Momento do merchandising, tá, gente? O que significa teoria de Dickson? Meu Deus, o que é isso? Socorro, vou perder uma questão de biologia. Aquela neura, né, que aparece na nossa cabeça, não se preocupem. Vocês vão lembrar disso agora. Hipótese de Munch. Vou até mandar aqui o resuminho para vocês. Certo? Falou? Hipótese de Munch vai ser, ó, a explicação da condução da seiva elaborada feita pelo tecido chamado floema ou vasos liberianos. Tudo bem, gente? Ok? Posso passar para a próxima? Vamos lá. Ai, que coisa. Que tanta muriçoca. Então, só para complementar aqui, né? Complementar essa questão, xilema e floema são tecidos vegetais de condução, de seiva, né? Floema, seiva elaborada, xilema, seiva bruta. E aí o xilema ele vai promover a condução de uma seiva inorgânica, que vocês acabaram de ver, que são os sais minerais, e ela vai promover a sustentação, né, das plantas, certo? E aqui, ó, deixa eu só, ela vai apresentar como característica, né? Ó, deixa eu colocar essa informação aqui a mais do xilema. Vale? Ele vai ter células mortas, né? É aqui. Que vão ser reforçadas com essa parte lignina. Lignina. Next. Eita, agora sim, agora chegou na parte top, galera, de sistema endócrino. Caraca, eu acho muito lindo isso aqui. É difícil? É demais. Mas quando você compreende, fica muito bom. Chega a dar aquela, aquela sensação de que você é capaz, sabe? Não importa quem vier falar besteira no seu pé do seu Tu é ouvido. a rainha da biologia, né? Tem que confirmar, né? Então, para nós, você é um bicho de sete cabeças.
Não, eu tô dizendo que é difícil, eu não acabei de dizer que isso aqui é difícil? É difícil, gente, essa... Ai, meu Deus. É difícil demais, galera, essa parte de sistema endócrino. Tanto é que eu passei um mês, antes de aprender 100% esse conteúdo, eu passei um mês, galera, um mês estudando essa parte. Sabe aquela parte da apostila de biologia, para quem estudou já por apostila, que você deixa assim, eita, que isso aqui eu vou deixar para dia de sábado. Vou deixar para estudar dia de sábado isso aqui que é grande demais. Gente do céu, viu? Misericórdia. Onde eu aprendi muitas coisas do sistema endócrino? Na época, o Landim, ele não dava ainda aula no biologia, olha, vai, meu Deus do céu. Eu ia fazendo uma besteira agora. O Landim, ele não dava aula no Ferreto. Então, eu assisti tudo pelo Jubilu. Inclusive, o Jubilu já salvou minha pele várias vezes, tá? Então vamos lá. Só que vocês têm um ponto positivo em relação à UES. A UES ela costuma cobrar com a mesma frequência os mesmos hormônios. Vocês vão ver que essa tabelinha aí tem até uma questão idêntica. Eu já percebi isso, viu? Eu já fiz Idêntica, alguns isso. testes tá do mesmo Então, jeito. vocês estão desesperados? Não dá tempo de. A gente só tem 2 meses, não dá tempo de estudar um mês só o sistema endócrino? Pelo menos vão com esses 4 que estão aparecendo aqui, nessa telinha. E os do sistema reprodutor. Pronto. Vão com Deus. Sério mesmo. Confiem em mim, que vai dar certo. Vamos lá. O assunto é fisiologia. Fisiologia humana. Eu vou até fazer um teste aqui antes da gente finalizar a aula. Vou colocar o filtro lá no estuda.com de fisiologia humana em relação ao sistema endócrino. Eu tenho certeza, gente, que já caiu muitas questões idênticas. Só muda assim do insulina tá nesse ponto 2 e a prolactina no 1. Ela gosta de reciclar questões, a UES, tá? Fisiologia humana, sistema endócrino. A última vez que cobraram do sistema endócrino foi no vestibular, em relação à primeira fase, foi aqui, 2019.2. Opa, que deu uma travada. Deu uma travada aqui. Bem capaz de cair. Pode ser que sim, pode ser que caia, gente. Se cair, vai ser dessa forma. Relacione corretamente os hormônios apresentados a seguir com algumas de suas funções, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Eu queria muito, muito mesmo que se vocês... Teve uma vez que eles colocaram a prova de espanhol todinha de uma prova anterior. Nossa, eles não fazem isso com inglês, né? Queria que fizesse. Gente, vamos lá. Se vocês abrirem a foto que eu mandei para vocês lá no grupo daquela tabela, vocês vão perceber, vocês vão acompanhar melhor aqui a explicação, tá bom? Primeiro item, insulina. A insulina, ela é produzida, gente, numa glândula mista, certo? Chamada pâncreas. Aqui, ó. Eu vou destacar com cada partezinha com a glândula específica, tá bom? A insulina, ela é produzida pela glândula, vale meu Deus do céu, mista chamada pâncreas. Vou colocar aqui, ó, mista. A posição do pâncreas está bem aqui, ó, certo? Próxima do estômago. E o que é que a insulina ela vai fazer? Ela vai diminuir a quantidade de glicose no sangue e vai aumentar o armazenamento de glicogênio no fígado, certo? Insulina, ela vai diminuir a glicose no sangue e aumenta o armazenamento
de glicogênio no fígado. Ou seja, então aqui, onde que a gente pode colocar a insulina? Vamos ver aqui, ó. Se ela diminui, olha aqui, ó, preste atenção. A insulina, se ela diminuir a quantidade de glicose no sangue, o que que ela vai acontecer? Ela vai tirar a glicose, vai tirar não, desculpa. Ela vai diminuir essa concentração no sangue, porque ela vai pegar essa glicose e vai levar para um outro local, ou seja, para dentro das células. Beleza? Então, ó, aqui o item 1, ele está mais ou menos bem aqui. Olha aqui como a insulina já seria difícil, tá? Ó, aqui a gente já teria um item correto, mas vamos continuar. A prolactina, gente, deixa eu destacar aqui com uma marca-texto diferente. Prolactina, cadê, meu Deus? Tá aqui, tá aqui. A prolactina, ela faz parte da glândula, gente, adenohipófise. Aqui, ó. Certo? O que que a prolactina ela vai fazer? Ela vai estimular, além do complemento do item, né? Pode aparecer com esse nome, ó, prolactina barra, certo? Porque pode aparecer esse nome aqui também, ó, lactogênio, tá bom? Ó, lactogênio. O que que ela vai fazer? Vai estimular a produção de leite nas glândulas mamárias. Basicamente o que o item mesmo diz, ó. Nós temos o hormônio cortisol, gente, que também pode aparecer assim, ó, glicocorticoides, tá? Glicocorticoide. O cortisol, cadê se tem aqui essa foto, cortisol? Cortisol, ele é da glândula, o córtex das adrenais, não tá aqui. Não tá aqui nessa foto, tá? Porém, nós temos aqui, ó. Certo? Na região cortical. O cortisol, ele vai produzir glicose, certo? A partir de gordura e proteína. Cortisol, ele vai produzir glicose. Já eu vejo aqui o bate-papo. E eu vou complementar aqui com um pouco mais, já que não tem aqui na imagem, ó, cortisol. O cortisol, ele vai estar, gente, no córtex, certo? Das adrenais. A posição, tá? E aí, o que é que o cortisol ele vai fazer? Ó? Controle do metabolismo dos açúcares a partir das proteínas e gorduras. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Tem na foto, sim, em cima de androgênios. Deixa eu ver. Vale, meu Deus do céu. Vamos lá. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Estou falando em relação a essa fotinha aqui que eu coloquei aqui no slide.
Não tem a glândula aqui. É, na tabela, isso. Tudo bem, tudo bem. E aí, a última que a gente vai ter vai ser a adrenalina, tá? O hormônio adrenalina. A adrenalina vai estar na medula das suprarrenais. Olha aqui, gente. Olha onde essa bichinha é produzida. Olha isso aqui. Olha isso. Vamos lá. A adrenalina, ela é produzida na medula das suprarrenais. E o que é que vai acontecer aqui, ó? Pode também aparecer com esse nome aqui, ó. Que eu acho que apareceu até no Enem, gente. Se eu não me engano, apareceu esse nome que o Enem gosta de utilizar sinônimos, ó. Adrenalina ou epinefrina, certo? É sinônimo, a mesma coisa. O que que ela vai fazer, ó? Vai aumentar a quantidade, vai aumentar a pressão arterial, quer dizer, vai aumentar a pressão arterial. E o que mais? E o ritmo? E o ritmo cardíaco. Certo? E ele também, se vocês estiverem com o nível de adrenalina muito alto, vocês vão perceber que no exame que vocês forem fazer, vale, eu nem completei aqui o nome, sistema endócrino. Vocês vão perceber também que se vocês estiverem com nível alto de adrenalina, vocês também vão estar com nível alto de carboidratos, ou seja, açúcares, certo? No sangue. E olha aqui, ó, é exatamente o que o item está falando. A adrenalina ou epinefrina, ela vai promover resposta rápida ao estresse, acelera o batimento cardíaco e lança glicose no sangue. Poderia aqui entrar numa discussão muito grande com vocês a respeito disso, porque eu imagino, né, quando nós estamos com esse hormônio em alta no nosso corpo. Por isso que às vezes não é bom em um momento de estresse você comer algo doce, porque se a adrenalina já está alta, consequentemente a quantidade de açúcares no teu sangue já está alta. E é um motivo para que você possa passar mal. Então, lá no Enem, digamos assim, que você está muito nervoso, está estressado, sabe que você está com os batimentos. A gente sente quando a gente dá uma palpitação no coração. Aí você vai e come uma coisa doce, talvez faça aumentar ainda mais o teu estresse. Muitas pessoas dizem, come chocolate na hora lá. Eu não concordo muito. Não concordo, tá? Porque vai aumentar a quantidade de glicose no teu sangue, então não vai diminuir o teu estresse. É uma coisa muito contraditória, né? Porque, quando meninas no período menstrual, eu tô muito estressada, vou aqui me entupir de chocolate. Talvez isso seja só uma ilusão da nossa mente se a gente for ver mais um pouco a respeito dos hormônios. Posso passar aqui, gente? Aqui tem uma tabelinha, ó, de cada glândula, os principais hormônios e a função. Galera, não tem para onde fugir em relação aos hormônios e ao sistema endócrino. Vocês precisam ter essa tabela em mãos. Vão aparecer questões muito parecidas com aquela, certo? E aí, quando não tiver um dos hormônios que vocês já sabem, vocês só complementam. Certo? A gente já está terminando. Vocês têm alguma. Faltam só mais algumas questões. Só 3 que são de boas, tá? Vocês estão bem aí, gente? Estão vivos? Hoje eu tô indo mais devagar, né? Perdão. Começo de semana. Pera, cadê o bate-papo? Tá ótimo, assim. Tá de boas.
Explicação perfeita. Digitando com os pés porque as mãos estão aplaudindo. Nossa, meu Deus do céu, galera. Amo vocês. Nossa, que coisa boa que vocês estão gostando, viu? Vamos lá. Essas questões de alterações cromossômicas, gente, se eu não me engano, já caiu também uma muito parecida. Muito, muito, muito parecida mesmo. Eu sou tão abestada que eu me molhei aqui, mas tudo bem. Deveria ter desligado a câmera. Vocês precisam, antes de eu ler a questão aqui, vocês precisam saber que existem dois tipos de alterações numéricas que eu não gosto de chamar com o termo aberração. Aqui nesse meu Memorex está escrito aberração. Eu não acho legal esse termo, certo? Gosto de falar que é uma mutação, certo? Uma alteração numérica, como vocês estão vendo aqui. Nós temos alterações cromossômicas estruturais, certo? Fazer aqui um resumo rapidinho das estruturais. A deleção, a primeira, o que é que vai acontecer? O cromossomo vai perder uma parte. Vocês estão vendo aqui, ó? O cromossomo ele perdeu essa parte aqui. A duplicação, o que é que vai acontecer? Uma parte que já é existente, ela vai se duplicar. Olha aqui, ó, a mesma parte duas vezes. A inversão, nós vamos ter uma inversão da posição das bases, beleza? Ó, aqui inverteu. A translocação vai ser o quê? Digamos que essa ponta do meu dedo, ela foi posta no outro dedo e assim por diante, certo? Ó, então, aqui, essa parte do cromossomo, ela foi translocada para esse e vice-versa. Basicamente, isso, alterações cromossômicas estruturais, tá? Não tem muito... E para aprofundar isso, talvez só para a segunda fase, e eu acho que nem é tão recorrente, não que eu lembre, tá? E aí, a gente vai para a tabelinha, muito importante, de alterações numéricas, ó. Alterações numéricas. Nós temos as alterações do tipo euploidia. O que significa uma euploidia, gente? Vai envolver o genoma inteiro, certo? Ó, envolve todo o genoma. Quais são os tipos, gente, de euploidias? Vale, meu Deus, que eu risquei a tela aqui. Quais são os tipos de euploidia? Vamos apagar. Opa. Nós temos a monoploidia. Não é pô, não, plodia. A gente representa com um N. Nós temos uma triploidia. 3N. Nós temos uma poliploidia. 4N. As euploidias, elas costumam acontecer mais nas plantas, em organismos, certo? Que não ocorrem muito nos seres humanos, tá bom, gente? O que acontece nos seres humanos são mais as aneuploidias, tá? Vou colocar aqui, ó. Aneuploidias. O que é que vai acontecer aqui? Ela vai envolver parte do genoma. Envolve uma parte do genoma. Quais são as mais comuns? Nulissomia. Nulissomia, Jennifer, pelo amor de Deus. 2N menos 2. Monossomia.
2N menos 1, uma trissomia dois N mais 1 e uma polissomia. Dois N mais 2 mais 3 ou 4. Quais são os exemplos de mutações nos seres humanos? Deixa eu abrir aqui o meu caderninho para eu fazer rapidinho aqui para vocês. As principais, né? Nós costumamos não errar, galera. É porque foge um pouco da nossa... Vou falar e eu vou mandar esse resumo para vocês anotarem. Pela falta de revisão, nós costumamos esquecer as principais, tá? As principais aneuploidias. E lembrem-se, né? Nas células autossômicas, que não são células sexuais, certo? Isso tem até, ó, vocês não podem esquecer. Vou colocar aqui, ó. Que essa linha ficou super reta, mas tudo bem. Ó. Células autossômicas. Células autossômicas. E já está terminando. Aguentem só mais um pouquinho. Nós temos a trissomia do 21. Eu vou colocar aqui essa aspas porque repete o nome trissomia, tá? Trissomia do 18, desculpa, eu ia dizer 28. E a trissomia do 13. A trissomia do 21, vocês sabem que é a síndrome de Down. A do 18, síndrome de Edwards. E a do 13 é a de Patal. Ok? As células autossômicas, elas vão sofrer aneuploidias. Ok, gente? E aí, quais são as mutações que ocorrem nos cromossomos sexuais? Vocês precisam saber, ó. Em células. Tá travando aqui de novo esse negócio, meu computador. Tá uma leseira, galera. Leseira mesmo, precisa ser formatado urgente. Células sexuais. Os cromossomos, né? Nós vamos ter essa representação, ó, 45 XO para a síndrome de Turner. Nós vamos ter 47 XXY, é uma super mulher, né? A Klinefelter, síndrome de Klinefelter. Klinefelter de Dinfer. Nós vamos ter 47, na verdade, essa que é a supermulher, triplo X, síndrome do poli-X. E nós vamos ter 47 XYY, que é a síndrome do duplo X. Duplo Y. Agora a gente pode tentar aqui responder a questão. Vamos lá. As anomalias cromossômicas, elas podem ser de dois tipos: anomalias numéricas e anomalias estruturais. Considerando essas anomalias, assinale a afirmação verdadeira. A síndrome... vou ler de baixo para cima, tá bom? As anomalias estruturais do tipo poliploidias identificadas na espécie humana... Opa! Olha aí!
Gente, anomalias numéricas. Olha aqui o erro, ó. Cuidado. Ó o erro aqui, ó. Anomalias estruturais do tipo poliploidias. Não. As anomalias estruturais, vocês estão vendo aqui do lado, ó. Estrutural tem a ver com a estrutura do cromossomo e não com o número, né? Com a quantidade, tá? As anomalias numéricas caracterizadas pela ausência ou adição de um cromossomo são denominadas de poliploidias. Ó, tá, eu volto sim, tá bom? As anomalias cromossômicas numéricas, na qual a perda ou ganho de toda a carga são denominadas de poliploidias. Oxi, peraí, a ausência ou adição de cromossomos são denominadas, sendo naturalmente abortadas quando ocorrem na espécie humana. Sai, mosca. A ausência ou adição de um cromossomo são denominadas de poliploidias. Deixa eu ver aqui onde é que está o erro dessa. Não sei se eu já estou cansada, eu não estou encontrando. Envolve uma parte do genoma, envolve todo o poliploidia. Não, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. A ausência ou adição de um cromossomo, gente, as poliploidias, ela envolve todo o genoma. Olha o erro que quase que eu não encontro. Olha isso aqui, gente. Ó, a euploidia, ela envolve todo o genoma. Exemplo que ele falou aqui na questão é uma poliploidia. Ele está falando aqui, ó, as anomalias numéricas caracterizadas pela ausência ou adição de um cromossomo são denominadas de poliploidias. Não, são denominadas de aneuploidias, tá bom, gente? Aneuploidias. As anomalias estruturais que envolvem alteração na estrutura de um cromossomo, de um conjunto extra de cromossomos, são denominadas de aneuploidias. Não, tá bom? As anomalias cromossômicas, elas podem ser classificadas de acordo com esses itens, com essa foto aqui, ó. Deleção, duplicação, inversão. É uma questãozinha que a gente pensa que ela é boba, mas olha esse item C, tá? Ia pegando aqui. E aí, o item A é o correto, né, que é a síndrome de Down, causada principalmente pela trissomia do 21, é um exemplo de alteração cromossômica numérica do tipo aneuploidia. E esse assunto, mutações cromossômicas. Deixa eu ver aqui o bate-papo, tudo bem? Ó, tá aqui a tela. Olha isso, Yasmin. Olha aqui para essa tela. Euploidia, ele vai envolver todo o genoma. Ele não vai mudar um ou dois cromossomos. Ele não vai perder ou ganhar todos os cromossomos. Perder ou ganhar um cromossomo. Se muda um, vai mudar todos, certo? E ele deu o exemplo da poliploidia. Na aneuploidia, que pode acontecer isso. Vocês estão vendo aqui os numerozinhos, ó? Que vai envolver tanto uma parte do genoma, certo? De acordo com essa quantidade. Perde um, ganha dois. Ó, e esse é o erro da C. As anomalias numéricas caracterizadas pela ausência, isso aqui, ó, que é o erro, ó. São denominadas de poliploidias. Não, são denominadas de aneuploidias, tá bom? Tudo bem? Entendeu, Yasmin? É um erro que quase você não percebe. Tanto é que vocês perceberam que eu li aqui e eu, peraí, cadê o erro desse item? Posso passar? Essa é de boas, essa questãozinha aqui, tá, gente? Ó, é uma questão de ecologia, conceitos básicos, ecologia. E aí eu vou perguntar para vocês. Vamos ler aqui e depois eu faço a pergunta. Fatores ecológicos, eles podem ser divididos em fatores bióticos e abióticos. Sobre esses fatores, é correto afirmar que
Qual item vocês iriam marcar nessa questão 61? Vocês podem colocar no bate-papo, sem pressa. Bárbara marcou, já vocês vão confirmar. Já vocês vão confirmar se vocês estão corretos. Parece que a C está aqui bem pontual, né? Vamos lá. Fatores vivos, fatores não vivos. Abióticos. Vamos ler a questão. Fatores ecológicos podem ser divididos em bióticos e abióticos. Sobre esses fatores, é correto afirmar que a presença e a atividade dos seres vivos são fatores abióticos. Opa! Olha aqui, eu acabei de deixar o resuminho aqui do lado, né? Os fatores abióticos são fatores não vivos, certo? Que são condições, ó, condições, aqui ele inverteu só, condições físico-químicas, certo? Tipo luz, temperatura, tá? Que ele só inverteu o conceito, ó. Fatores abióticos são as condições físico-químicas, já os bióticos são a presença e atividade dos seres vivos. Luminosidade, temperatura, umidade, salinidade e gases dissolvidos na água são exemplos de fatores abióticos. Abióticos. Os fatores abióticos necessários, mas insuficientes para o crescimento pleno de uma população, são denominados fatores limitantes. Sim, tem até aquele gráficozinho de dinâmica, né, populacional, que tem aquela curva, né, do fator limitante ao meio. É um conteúdo assim um pouquinho mais aprofundado de ecologia. Esse já é o item correto, né? Fatores edafáceos, tá, gente? Para vocês saberem o que é isso, são realmente relacionados à estrutura e composição química do solo, então não são fatores bióticos. Aqui acho que vocês nem precisariam saber o que significa esse fator edafáceo, porque composição química e estrutura física é uma parte abiótica. Beleza? Todo mundo entendeu essa questão aqui? Posso passar para a última? Nossa ultimazinha, adivinha de qual é a matéria? Vocês já sabem, né? Para finalizar com chave de ouro. Genética, galera. Amo demais. Meu Deus, isso aqui eu gosto mesmo. Eu sofri muito para aprender, mas depois que você aprende, é só a prática, tá, gente? Genética. Praticamente a gente fez uma questão por prova já de genética, né? E aqui são conceitos básicos. Se eu não me engano, eu já mandei uma fichinha dessa para vocês, que se não tiver no grupo lá dos alunos restritos, o grupo pago, que eu vou até apagar depois o outro grupo, vocês precisam, gente, estudar os conceitos básicos da genética. Que são conceitos básicos? Essa parte teórica. Se vocês estudarem essa parte teóricazinha, vocês não vão sofrer tanto com ela e já vai abrir a mente de vocês para entenderem o resto do conteúdo. Um dos conceitos utilizados para a compreensão da genética diz que, olha isso aqui, ó. A propriedade de um alelo de produzir o mesmo fenótipo, tanto em condição homozigota quanto em condição heterozigota, é causada por um gene
Qual que vocês acham que é a resposta certa? Bárbara marcou já. Ana. Gente, vocês sabem que um gene homozigoto, ele só se manifesta em condição, certo? Ó, azinho, azinho, um exemplo. O gene homozigoto, tô ficando doida, tá? Homozigoto, ele pode ser representado, certo? Azão, azão, azinho, azinho, beleza? Aqui no caso ele é dominante e aqui ele é recessivo. O recessivo, ele só é representado na ausência do gene dominante, certo? Apenas, galera. O autossomo não tem nada a ver aqui, certo? Autossomo são células, né, células que envolvem os tecidos, órgãos. E aí o conceito, ele vai, isso aqui, ó, essa questão, ela diz o conceito de um gene dominante. Vocês são feras demais, vocês são capazes. O gene dominante, certo? O alelo dominante, ele vai proporcionar uma mesma característica uma mesma característica em relação ao fenótipo, tanto em homozigose quanto em heterozigose. Como assim? Em homozigose, ele vai ser apresentado azão-azão, certo? Em heterozigose, ele vai apresentar azão-azinho. Digamos que aqui é a característica do albinismo, né? Então, esse azão, ele vai dizer ou não se aquela pessoa vai ser albina ou não, tá? Já o alelo recessivo, o azinho, ele só se expressa em homozigose. Beleza? Então, ó, a propriedade de um alelo de produzir o mesmo fenótipo, tanto em condição homozigota quanto em condição heterozigota, é causada por um gene dominante. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu, galera? Ótimo, que coisa boa. Eu prometi para vocês que eu iria mostrar aqui aquela parte do estuda.com. Deixa eu salvar aqui a página antes de vocês saírem. Deixa eu só mostrar isso. Espera aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui a página. Estuda.com. Eu não tô doida, gente. Eu tenho quase certeza que eu vi uma questão idêntica daquela de sistema endócrino várias vezes na UES, mas foram várias vezes mesmo. Tipo, eu só lembro de fazer questão de sistema endócrino que tem aquela tabelinha. Senão eu tô doida. Alguém concorda comigo? Que vocês também só fazem questões daquele jeito de sistema endócrino na UES? Quase idênticas. Pois é. Ó, vou espelhar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aqui a tela do estuda.com? Aqui, testar conhecimento. Ó, vou colocar aqui gerar um simulado aqui de sistema endócrino. Vamos ver aqui, ó. Da UES, ó. Vamos lá, gerar um simulado. Biologia. Fisiologia. Sistema endócrino. Só de questões, viu, Rebeca? Só que tem aqui questão para dar e vender, viu? Você pode gerar tudo.
muito boa mesmo. Agora eu vou colocar aqui a instituição, ó. US. Vou colocar aqui o máximo de questões possíveis. Vamos ver se aparece. 8 questões, gente. Aqui é uma questão maiorzinha, ó, vocês estão vendo. Mas pergunta, ó, glândulas, ó, sobre as glândulas que a gente viu. Mais uma tabelinha, ó. Aqui é uma questão nada a ver, que eu acho que ele pegou e ele tipo que restringiu muito. Aqui foi a que a gente acabou de fazer. Olha aqui, ó. Outro estilo de VOF. Paga sim, tá bom, Maria? Olha, tá aqui, gente. Eu disse para vocês que tinha. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. A questão que a gente fez tá bem aqui, ó. A questão que a gente fez foi essa aqui, ó. Foi essa, ó. Relacione a coluna 2 com a coluna 1 com a coluna 2. E a questão que eu disse que eu lembrava que eu tinha feito uma idêntica, tá bem aqui, ó. Vocês estão vendo a semelhança? Não mudou nem, olha aqui, insulina. Não mudou nem a posição do termo insulina. Então, se vocês puderem utilizar o estuda.com, utilizem para revisar. Até a próxima aula. Amanhã a gente tem aula de matemática, não faltem. Vocês sabem a importância da matemática na UES, independentemente do seu curso, para que você passe para a segunda fase com uma folgazinha, tipo assim, não vou precisar fechar minha prova para passar na UES. Onde você garante isso? Na primeira fase. Então, amanhã, aula do Natan, do professor Natan, 6h30 da noite. Ele vai mandar o link. Se ele não mandar, eu mando o link 10 minutos antes. Um beijo, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Beleza? E até amanhã, galera. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado bastante. Parar aqui a gravação.